E aí galerinha, estou trazendo um vídeo novo. Como sempre, não se esqueçam de deixar o like e se inscrever e também deixa um comentário, mas deixando de enrolar só vamos. Para começar, ficamos com esse mangá onde a história segue em um mundo onde sempre foi comandado por três tipos de pessoas. A primeira são aquelas que são talentosas, a segunda são as que têm muito dinheiro e a terceira é aqueles que têm muita sorte e aquelas que possuem, e esses três tipos estão no topo do jogo conhecido como God Wars, um jogo de realidade virtual que atraiu milhões de jogadores. Com isso começou a ganhar bastante destaque no mundo esportivo, porém apenas uma pequena quantidade de jogadores são capazes de viver suas vidas com dinheiro conseguido nas raids desse jogo. Agora a história segue com o protagonista, conhecido como Ryung, uma pessoa que jogava esse jogo, porém ele não era nenhum dos três tipos de pessoas. Com isso, apesar de conquistar raids muito difíceis, ele quase não conseguia dinheiro. Por sorte, nesse jogo não existe um sistema de auto-target, com isso a pessoa tem que acertar o alvo perfeitamente, e como ele era um ex-jogador de beisebol, essa dificuldade fez com que fosse mais fácil ele evoluir do que os outros, pois ele teve que se aposentar por causa de uma lesão onde ele era um arremessador bem conhecido. Ele teve que upar seu personagem por quase 5 anos para conseguir fazer as raids. Ele gastou todo o seu dinheiro que tinha em gachas de classes para conseguir um mago, mas isso foi algo preciso para ele, pois seu objetivo é proteger a sua família. Um dia, quando ele estava retornando para casa, estava chovendo bastante e um caminhão acaba escorregando e vindo na sua direção. Por sorte, ele consegue esquivar a tempo, mas como ele era bastante azarado, um poste de energia acaba quebrando e os fios de eletricidade acertam ele. Após isso, ele acorda em um hospital. Pouco tempo depois, ele descobre que perdeu suas informações biométricas onde era preciso para entrar no seu personagem. Com isso, ele acreditava que tinha perdido tudo que veio conquistando por todos esses anos, mas ele não desiste do seu sonho de se tornar um ranker para conseguir dinheiro para sua família. Com isso, ele decide criar um novo personagem, porém na hora de criação de personagem, onde dentre de várias classes que devia ser aleatório, ele conseguia ver por trás das cartas e ele acaba selecionando uma classe lendária de Arquimago, onde o top 3 desse jogo teve que gastar centenas de milhões para conseguir ela, e ele também descobre que consegue ver informações secretas dentro do jogo onde normalmente devia ser ocultada para todos. Após descobrir que isso tudo não é uma ilusão, Ryung vai iniciar uma nova jornada do começo novamente nesse jogo com sua classe lendária e com a capacidade de ver informações secretas. Ele vai ficar muito forte para se tornar um ranker e conseguir muito dinheiro para sua família. Agora ficamos com esse mangá onde a história segue o protagonista, conhecido como Steel, um jovem garoto que era filho de fazendeiros. Na sua infância, à noite, quando ele saiu de casa na neve, ele acabou se encontrando com um gato machucado, que ele decidiu cuidar dele, e a partir desse dia esse gato vinha cuidando de Steel, onde quando ele ficava doente esse gato trazia remédios e também comida quando ele estava morrendo de fome por causa de uma colheita ruim. Ele não sabia o porquê desse gato fazia isso. Steel passou toda a sua vida sendo odiado praticamente por todos à sua volta. Isso porque ele era capaz de ver as memórias e pensamentos das pessoas e animais, sendo capaz de falar com os animais. Com isso, ele era considerado como uma criança amaldiçoada. Na sua cidade existe uma cerimônia da maioridade onde no primeiro domingo de cada ano é feita uma cerimônia conjunta de garotos e garotas que fizeram 19 anos de idade. Essa cerimônia comemoraria oficialmente a maioridade e deseja uma boa vida de adulto, sendo a maior festa que acontece nessa cidade. Ele acaba se encontrando com uma garota chamada de Bella, que vai junto com ele à cerimônia. Ela é bastante conhecida na cidade, mas como Steel era capaz de ver seu coração, ele viu tudo que ela teve que passar e o que ela realmente queria. Como ele estava com uma roupa bonita, todos começam a falar que ele apenas roubou, humilhando ele, e ninguém acreditava nele, nem mesmo seus pais. Com isso, ele decide ir embora dessa cidade e viver sua própria vida. Após uma longa jornada, ele chega a uma nova cidade e entra em uma guilda de aventureiros, onde ele começou a trabalhar como suporte da guilda, usando sua habilidade sem ser odiado por todos. Com isso, agora Steel vai trilhar um novo caminho como membro dessa guilda, onde ele terá que passar por várias missões difíceis, e para sobreviver, ele vai ter que aprender a usar suas habilidades completamente. Agora ficamos com esse mangá onde a história se passa em um mundo que um dia portais que conectavam a um mundo alternativo começaram a aparecer por todo o planeta ao mesmo tempo. Logo após isso, vários tipos de monstros saíram desses portais e rapidamente começaram a destruir tudo, e o caos se espalhou por todos os lados. Para tentar conter isso, os humanos se equiparam com suas melhores armas e foram ao campo de batalha para contra-atacar, porém as armas atuais eram completamente inúteis contra esses monstros. Com isso, a humanidade estava à beira da sua
sua extinção. Mas para a sorte de todos, algumas pessoas começaram a despertar habilidades, e dentre eles haviam caçadores de rank alto com poderosas habilidades, que eram capazes de derrubar enormes monstros sozinhos. Por causa da sua enorme força, os caçadores de rank alto se tornaram tão forte quanto uma nação. Agora a história segue com o protagonista, conhecido como Park, que era apenas um suporte sem poder, e sua vida estava à beira da ruína. Mas as coisas começam a mudar, quando um dia um portal aparece no seu quarto, e de dentro dele sai um velho. Inicialmente Park acreditava que esse velho era um caçador, mas ele acaba descobrindo que ele é tipo um fantasma que só Park consegue vê-lo e tocá-lo. Como ele recebeu um pedido para ajudar em um portal, ele ignora esse velho e apenas vai embora, mas ele acaba lhe seguindo. Quando eles entram no portal, poderosos monstros aparecem, e é neste momento que esse velho mostra seu imenso poder, dizimando essas criaturas facilmente. Após alguns eventos, esse velho decide ensinar suas artes marciais celestiais a Park para ser capaz de lutar contra esses monstros. Com isso, agora Park, que era humilhado por todos, vai trilhar um novo caminho, aprendendo poderosas habilidades com esse velho, e com isso mostra para todos que ele também pode ser um caçador de rank alto. Agora ficamos com esse mangá onde a história segue o protagonista, conhecido como Kim, um estudante do ensino médio comum que não era bom em estudar, lutar e também não era atraente. Com isso ele passava seus dias sendo atormentado e machucado pelos delinquentes da sua escola. Ele queria muito ser igual aos protagonistas das novelas que ele lia, onde eles faziam missões para ficar mais forte. Com isso um dia ele começa a falar várias vezes para abrir uma janela de missões, porém nada acontece. Mas pouco tempo depois, para sua surpresa, uma tela aparece na sua frente, falando que a janela de missões estava sendo ativada. Após isso, outra janela aparece falando se ele quer começar uma missão. A partir daquele momento sua vida começa a mudar, mesmo não acreditando no que estava acontecendo. Após retornar para sua casa, ele decide iniciar uma dessas missões, e com isso ele inicia uma missão de tutorial bastante fácil, onde como recompensa ele ganha um cartão dourado. Após completar a missão, ele ganha esse cartão, onde após usá-lo ele ia aumentar 3 centímetros de altura. Após descobrir que tudo é realmente real, ele decide que vai se dedicar a completar missões para conseguir mais recompensas e com isso ficar mais forte. Porém as missões não eram tão fáceis quanto ele pensava. Com isso agora Kim vai ter que iniciar uma nova jornada em busca de completar essas missões a todo custo para ganhar esses cartões e com isso ficar mais forte e mostrar para todos da sua escola que ele não é mais um fraco e não deve ser subestimado. Para terminar, ficamos com esse mangá onde a história segue com o nosso protagonista, conhecido como Ryu, um jovem que perdeu seu pai quando ainda era muito jovem. Seu pai era um escultor, com isso ensinou a Ryu como usar uma faca, e usando sua mente brilhante e seu talento artístico, após 10 anos trabalhando em uma escultura, ele finalmente tinha completado a escultura do seu pai, sua obra-prima. E em seguida, acreditando que seu pai se sentiria solitário, ele decide esculpir a sua mãe também, e rapidamente ele faz isso. Pouco tempo depois um velho aparece e fica bastante impressionado com as esculturas e o enorme talento de Ryu, e com isso faz uma oferta para ele, onde se ele aceitar, esse velho vai ensiná-lo a melhor arte marcial do mundo. Mesmo Ryu não acreditando nas palavras desse velho, pois seu pai falou para não confiar em estranhos, pois vários assassinos procuram presas fáceis nesse mundo. Mas logo após isso o velho rapidamente mostra seu enorme poder, destruindo várias árvores facilmente. Após pensar um pouco, como ele não tem nenhum lugar para ir, naquele momento ele decidiu que vai viver sua vida ao máximo que conseguir. Com isso aceita a oferta desse velho, e esse foi o início do seu destino sangrento, onde em seus primeiros dias de treinamento ele estava apenas fazendo deveres da casa como uma pessoa normal. Porém com o passar do tempo, essas técnicas que esse velho vinha ensinando a Ryu deixou muito mais forte, e após uma série de treinamentos infernais Ryu tinha se transformado em uma nova pessoa muito mais poderosa, e com isso ele decide iniciar uma nova jornada em busca de enfrentar poderosos inimigos nesse mundo onde o mais forte está no topo, e com isso viver a sua vida do seu próprio jeito.